Boa tarde, Alessandra, né? Vou apresentar a aula de útero, miométrio e endométrio, falando sobre a parte mais voltada para outras. Então, aqui uma breve anatomia, né? O fundo uterino, o corpo uterino, canal cervical, tem esse ângulozinho a gente chama de isquio, né? Aqui a vagina, as tubas uterinas e os ovários, certo? Depois eu vou falar mais das camadas. Então, na ultrassom, a gente pode fazer tanto em crianças, jovens e idosos. E tem uma ampla indicação, né? A criança normalmente é para avaliar a puberdade precoce ou puberdade tardia, na criança e no jovem, né? Genitália ambígua, endopélvica, massa pélvica, se sangramento uterino anormal, é mais em mulheres na menarca e na idosa. O motivo para fazer ultrassom é bastante amplo, né? Aí aqui, nos cortes da ultrassom, a gente tem o sagital mediano, que é o que a gente utiliza mais juntamente com o corte axial, né? Transversal. Esse corte aqui, que é o coronal, a gente não usa tanto, é mais uma ultrassom 3D, né? Aqui, essa mudança de cores também fala um pouquinho das camadas do útero. A serose é a camada mais externa, o miométrio a gente não consegue ver direitinho, aqui o miométrio, aqui essa camada branquinha, a juncional, que separa o miométrio do endométrio, que está representado aqui pela faixinha preta. Aí, sobre a localização do útero, nós temos a versão, né? Que ela fala do maior eixo uterino em relação ao plano sagital da pelve, em relação ao corpo, né? Quando está, aqui está normal, mas é para ser antiversão, porque os dois são normais, né? Eu ia até apagar. Aí aqui é o útero, quando ele está virado para frente da bexiga, ele é chamado de antivertido, né? Quando ele está a maior eixo dele voltado para o reto, ele é chamado de retrovertido. E quando ele está mais assim, em pezinho, ele é médio vertido, certo? A doutora disse que não deu tempo de ajeitar essa parte. Já a flexão fala em relação ao colo, do colo em relação ao útero, certo? O colo e o útero, normalmente, eles estão do mesmo... Eles acompanham a mesma flexão. Então, o colo está virado anteriormente, a gente fala anterior à bexiga e anterior ao corpo uterino, a gente fala em antiflexão. E se o colo está virado para trás e o corpo também, a gente fala em retroversão. Como normalmente acompanha, tem a antiversiflexão e a retroversiflexão. Quando estão todos no mesmo eixo, é médio versiflexão. Deu para entender? Pode terminar com que se coloca anterovertido e retrofletivo. Se você ver, só chegar um pouquinho. O colo ia para trás e o corpo ia para a bexiga. Isso. Aqui. Porque, na verdade, é bem mais fácil do que parece, né? O que a gente tem que ver? Primeiro, a relação do colo, né, com a vagina. E, segundo, a relação do corpo com o colo, né? Então, a flexão, que é o final, seria essa primeira relação, colo. E a versão é fundo, né? Então, Flexão com A versão é com o corpo, né, da paciente. A versão é do colo uterino com o corpo da paciente. E a flexão é do colo uterino com o corpo uterino. Só que a vagina, mais fácil você posicionar com relação à vagina, a flexão. A flexão, a versão. É mais fácil você correlacionar com o corpo. Porque o eixo da paciente é a vagina, né? está vendo. Então, Eu também achava que era bem complicado para estudar melhor. Não é. É só porque a gente não. Assim, a gente fica antiversiflexão. Ou retroversiflexão. Então a gente fica muito nisso. Mas, vou dizer para vocês, o que vale muito é o fundo, né? O fundo está para bexiga, posso estar para. Aproveita. Mais fácil. Aí, aqui falando um pouquinho das dimensões, né? Que na infância, quando a gente pede muito para avaliar a puberdade precoce, essas coisas,
sempre lembrar da relação que o corpo em relação ao colo é 1:2. Significa que na infância o colo é 2 vezes, em geral, é 2 vezes maior do que o corpo. À medida que a menina vai crescendo, aí na adolescência, não, fica metade colo e metade corpo. E no adulto já muda, já o corpo tem o dobro do tamanho do colo, certo? E quanto mais filhos a paciente tem, maior vai ficando o corpo uterino. E aqui tem várias tabelas, mas aqui a gente é uma das tabelas que a gente pode se basear, né? Que o volume uterino menor que 10 centímetros cúbicos, na adolescência 3 a 40, na menarca, e aqui é só ir olhando e colocando, para avaliar se está direitinho, né? Deixa eu só fazer um adendo com relação a essa tabela, né? Essa tabela era muito utilizada antigamente. Hoje, né, até porque a ginecologia ela deu um boom há uns 10 anos, 15 anos. Essa tabela é antes disso, é muito antiga, por conta da endometriose, mapeamento. Então, está estudando mais a pelve, né? Tanto pela ultrassom quanto pela ressonância. Então, foi visto que, assim, esse volume uterino na menarca, na criança e no adolescente, não, a gente não vai nem entrar nesse mérito, mas no menarca, essa questão da paridade já não é mais tão utilizada. Então, o que a gente escuta atualmente mais, né, e vê nos artigos mais atuais, é que até 100 é o normal, seja mulípara ou multípara. Ela tem que ter até 100. A partir de 100, né, a gente vai começar a pensar em alguma patologia. Nem que essa patologia seja benigna, né? Seja o útero esteja aumentado por um fator benigno, ou benigno, que eu quero dizer assim, não miomas, não é nem não maligno, porque miomas seria benigno, mas adenomiose, não, mas algum fator assim, só ciclo, ou seria só um aumento das células, tem até que agora me fugiu, um aumento funcional das células, mas é patológico, mesmo assim é patológico, né? Então, assim, não é normal ter acima de 100. Então, essa paridade 3 e 4 já não se usa mais tanto, certo? Certo. É 100, o número é 100. Tá bom. Então, quero lembrar aqui da patologia. Aqui no ultrassom, né, mostrando a via abdominal e aqui a via transvaginal, né? A via abdominal. Não, é bom para quem está começando, como eu, normalmente usar as duas, que é para se situar melhor, ver como é que está as coisas. Aqui a bexiga, né, de conteúdo anecoico, a gente utiliza ela cheia na via abdominal para utilizar como janela acústica, né? Aqui mostrando que o miométrio ele é mais hipoecóico e o endométrio é mais um pouquinho hiperecogênico, e aqui também essa parte mais hiperecogênica. Aqui mostrando no corte sagital, né, o endométrio, o fundo, o corpo uterino, colo e o istmo aqui, certo? Aqui o fundo de saco de Douglas, né, e aqui a bexiga. É só mostrando. A técnica para medir, né, pode tanto medir, né, uma linha reta, como pegar aqui até a parte do corpo e depois somar com o colo. E o AP a gente faz aqui no corte sagital mediano, na maior eixo aqui, transverso, né? E multiplica por esse transversal aqui no corte axial, né? E aqui a constante, que a gente vai dar, se o computador não der. Aqui pela via abdominal, mesma coisa. Pega até o final, o corpo, o colo, aqui a vagina, né? O canal vaginal, e aqui o transverso. Aqui a técnica também, né? Na infância, tem que descrever todas as medidas, a ecogenicidade, a relação do corpo e do colo, como eu já havia falado, né? E de definir se está normal ou aumentado para a faixa etária. Tem sinais de estímulo hormonal ou não, certo? Aqui é uma pequena coisa. Alguém gostaria de comentar? Acho que está no corte hormonal, começando do peito hormonal, e a gente observa como se fosse duas capitais primárias, respectivos endométrios, e a gente vê aquele como se fosse o sinal do ângulo, né?
assim, dividindo os dois. Ou seja, tem parede, tem um metro entre os dois. Isso que caracteriza o útero A. Eu acho que essa foi arqueado. O arqueado, muito bom. Foi ótimo, a sua descrição foi perfeita, só a conclusão que faltou. O arqueado, ele não teria essa parte miometrial separando, essa banda, né? Na verdade, esse daí, a gente ainda fica com um útero arqueado ou um útero bicorno. Por quê? Porque eu não estou vendo os colos, né? Se tem 2 colos, né? E eu ainda ficaria entre útero de Delfos. Por quê? Porque eu não estou vendo se tem um septo vaginal. Então, aqui, é o corte coronal, realmente tem 2 cavidades endometriais, né, que são essas 2 que a Alessandra estava mostrando, e se você for ver, tem miômetro entre elas. O arqueado não teria. O arqueado, ele teria um miômetro, Um miômetro único, teria, né? não, teria um endométrio, mas ele faria isso daqui, ó. Esse feixe não entraria assim, não invaginado. O arqueado, a gente diz que ele é uma indentação só das cavidades endometriais. O que é importante? Ver o fundo uterino, né? Ali o fundo uterino, se você for ver, aí tem aquela questão de traçar os ossos, mas eu acho que a Alessandra vai falar. Vai. Eu tenho o arqueado para mostrar, mas aí essa parte. Mas eu sei o que a Tata quer dizer. No arqueado eu vou mostrar mais na frente, tá bom? Esse aqui eu tirei do Radiopedia, estava falando lá que septal. Mas aí a gente... Aí fica difícil mesmo achar, né? Aqui tá falando das malformações uterinas, né? Tem paciente que é sintomático, outros não, né? Aí a maioria delas até nem são, podem ter a vida normal, engravidar, menstruar, tudo direitinho. Mas tem um aumento da incidência de aborto espontâneo e também outras complicações. 30 a 50% está associado a malformações renais, né? E o septado, eu vi lá no Radiopedia, que era o mais frequente. Aqui eu vou falar um pouquinho dos ductos mesonéricos, né? O A, que é o ovário, aqui são os ductos mesonéricos, eles se juntam, certo? Vão se juntando aqui, se você acompanhar aqui nas figurinhas, 1, 2, 3, 4, 5, você vai notando que ele aqui vai se juntando por volta da 6ª semana da embriogênese, certo? Para formar o útero, aí formam os ductos milenianos, formam o corpo uterino, as trompas, né? E os 2/3 proximais da vagina, certo? Vou só baixar a parte lá. É isso? Oi? Não é isso? Pronto. Aí temos vários, pode acontecer vários e vários tipos de malformações uterinas. Eu peguei só alguns. Aí tem a falha da reabsorção do septo mediano. E aí, pronto, tem... Aqui, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Se junta, certo? E aí, esse septo, no caso, quando está aqui juntinho, tudo aqui ficou perfeito, mas podia ter ficado o septo no meio. É uma das falhas, certo? Aí, aqui, a falha da reabsorção, não houve a reabsorção do septo mediano. Aí, o útero fica aqui, septado. Então, tem no útero septado completo, tem duas partes uterinas, né? 2 endométrios, 2 cavidades uterinas, tem um colo, certo? E na incompleta, é quase normal, né? Tem só um septozinho, fica subseptado. Esse tamanho do septo pode variar, ele só não pode ser assim, bem grande, como esse aqui. Aqui, a falha da fusão dos ductos de Miller, né? Então, lá naquela primeira fotinha, os ductos não se uniram direito, né? Aqui, nessa segunda parte. Falha da fusão dos ductos. Quando ela é completa, aí forma 2 cavidades completas. Aí forma como se fossem 2 corpos uterinos, 2 polos, 2 vaginas, certo? O que é totalmente completo, como se fosse 2 úteros mesmo, é o de Delphi. Certo? E aqui pode ter também a falha da fusão dos ductos parciais, né? Que no caso a gente tem 2 cavidades uterinas, mas só um colo também. Deixa eu só. Volta àquela primeira imagem. Volta. Volta. A do caso, Pronto. O que é que a gente tem que ver aí? Na hora que ela colocou, né, falando de malformação, o que é que a gente tem que ver? O fundo.
Então, é aquele contorno ali que é o que é mais importante. Vai passando. Esse contorno. Vai passando. Vai passando, vai passando, passa. Não, volta. Quer dizer, tá vendo aqui, né? É o Aqui, contorno septado, ó, o contorno, fundo do septado. Não olha para o endométrio, só o fundo. Ok. Vai para o próximo. Não, próximo slide. Pronto. Aí, ó, o fundo, ele acompanha, né? O septozinho. Então, por isso, o de Delphi ou o bicorno, ele vai acompanhar. Então, aquele ali não podia ser ou de Delphi ou bicorno. Mas a gente não tinha visto colo, né? Aí volta para cá, pronto. Mas pode ser completo ou incompleto, septado. Por isso que aquele realmente é septado. Pronto, aquele é septado. Aí aqui, só mais um caso. Esses casos, eu acho todos que são meus, na verdade. Não é todos esses slides, eu acho que são da minha apresentação, mas vai. Mas eu tirei esse aqui daquele da CPR aqui. Desse aqui tem um artigo, eu vou botar lá no. Não, esse daí tem. Não, aqueles O outro não. É. Alguns eu tenho dela mesmo. Né? Não, ele é para mostrar duas cavidades endometriais e um bebê dentro de uma delas. Ok. Tá. Ok. Aqui tem aqui, né? Um útero tá com o bebezinho dentro, normal, e aqui a outra pode menstruar, pode tudo. Aí, inclusive, pode até engravidar do outro lado. Pode. Que é chamado de supergestação, né? Aí aqui, tá aqui os normais. Os fundos. Aqui é mostrando o arqueado, que a doutora tinha falado. Pronto, aí aqui é a medida, né? Que você pega aqui, um pontinho, passa uma linha reta aqui, certo? E bem aqui no meio, passa outra medindo 1 centímetro daqui para cá. Se for maior do que 1 centímetro, aí você diz que é o arqueado. Na verdade, o arqueado, o fundo dele não altera, e aí ele tem que ser menor, né? E aí, o subseptado e o septado, o fundo não altera, mas a linha vai ser para baixo maior do que 1 centímetro. Essa linha aqui, maior do que 1 centímetro, porque aqui está vindo... Ó, pronto. Esse aqui é o normalmente que a gente vê, né? Voltado a concavidade para cima. Quando ela está aqui, aqui está um pouquinho para baixo. Vocês notam que está aqui, o fundo está um pouquinho para baixo, mas não está tanto, não está mais que 1 centímetro. Passa a linha reta aqui e medida aqui para cá. Perfeito. Nesse arqueado, a gente nota que está mais fundido. O fundo uterino está mais... Não é o fundo, né? Uterino, é o fundo como se fosse a cavidade endometrial. A cavidade endometrial está mais fundinho aqui. E se passar uma reta daqui para cá, e medir daqui para cá, tem que ser maior do que 1 centímetro, para dizer que é o arqueado, certo? E aqui eu falei desse aqui, e esse aqui é quando é o unicórnio. Quando ele o duto mileriano, ele pode ter um unicórnio formado, e o outro pode ser aplásico, hipotrofiado. Atrofiado. Volta só um pouquinho, só antes da gente... Não viram a questão do fundo, né? Essa linha que ela diz é entre os ósseos tubários. Quando o útero está assim, né? Aí você vê as tubas saindo por aqui, né? Vai ter o ligamento redondo e as tubas saindo para os lados. Então, você passa uma linha imaginária entre os ósseos tubários, e aí, se nessa linha, a distância da linha para baixo, ela for menor do que 1 centímetro, é o arqueado. Maior do que 1 centímetro vai ser o subseptado ou o septado, que vão, né? São os dois. Se essa linha, o fundo uterino estiver alterado, a gente já é bicorno de Delphi, né? Que é o fundo acompanha essa invaginação. Então, a gente diz, o arqueado é só uma imitação. Os outros, eles vão acompanhando, ou eles vão para baixo, ou o fundo vai acompanhando. Né? Assim, é como a Alessandra falou, parece muito difícil. É que nem o AVF e o RVF. Parece muito difícil, mas depois que você para analisar, o grande lance aí, primeiro, tem que ser feito um 3D. 3D, assim, com o modo B, né, do brilho, tudo que é o 2D, a gente consegue ver, mas fica naquela dúvida. Às vezes eu pego dizendo só para tirar a dúvida se é um útero bicorno ou útero arqueado. A indicação só é essa. E quando você bota o 3D, pronto, acabou. Você vê essa imagem. E essa imagem não deixa dúvida, porque você vê bem o fundo uterino e você vê a cavidade endometrial, né? E pronto. E lembrar que a cavidade endometrial é uma cavidade, o termo, né? Não é um termo muito científico, mas a gente termina usando para vocês ficarem mais uma compreensão melhor. E aquela é virtual, né?
E aqui, né, para ver melhor também, melhor ainda, as malformações uterinas, lembrar que é a ressonância magnética. Só que é um método bem mais caro, Eu vou te dizer Né? que antes falava-se muito isso, hoje em dia 3D, 3D, né, dá pra- dá pra, essas imagens ficam bbem claras, assim, não dá muito problema não. Tô seguindo aqui, aí vamos entrar no biométrico, né? O biométrico, ele aqui se altera. Primeiro, a gente, quando vê o biométrico, tem que ver, analisar a textura, que varia bastante com a idade da paciente, certo? E aí, por exemplo, aqui eu coloquei um ultrassom, né, do polo sagital, mostrando um biométrico para paciente provavelmente jovem. Aí, aqui ele é bem homogêneo, bem bonitinho, né? E aqui, de uma paciente mais idosa, né? Esse aqui foi da Eu não achei outro. Não, tá não, eu não tenho apego nenhum a essa imagem, eu acho que vocês têm que usar mesmo. Aí aqui é porque lá tava muito melhor, mais bonitinho. Você vai usar essa mesmo. Não, eu acho que é bom. Aí eu botei aqui, ó. Eu até na minha prática de R1 notei muita diferença olhando, meu Deus, que coisa difícil. Olhar o útero de um paciente mais idoso, porque tudo eu acho que é patológico, olhando pela primeira vez. Aqui só pode estar doente. Mas não, Mas aí isso daí tem depois. que ter mesmo, porque vocês, mesmo R1, R2, R3, se nunca viu, acha que é um Pronto, problema. E é normal, né? Assim, é previsto, né? É bom ver bastante útero de paciente mais idoso, porque ele é bastante diferente. A gente bota o ultrassom pensando que vai ver isso aqui, não vai. Normalmente ele está bem diferente do que a gente imagina. Mas é normal, certo? Aqui tem calcificações no miométrio normal. Dos vasos arqueados. Dos vasos arqueados, certo? Eu vou até falar dos vasos arqueados. A camada, né, do miométrio, ela é dividida em 3 camadas, né? A camada média, a interna e a externa. E a média da externa, ela é separada pelas veias arqueadas, né? As vasos arqueados. Aí, pronto, aqui eu tô fazendo. Vai lá. Olha, o que é que vocês veem? Essas paredes, né? Primeiro o útero está em quê? Tá, Em AVF, sagital, beleza. Aí o que é que você vê? Que até a Alexandra destacou bem aí. Foi bem bolinha, botou umas setinhas, parece que tem assimetria de parede, beleza. E o que é que você acha da textura? a textura está realmente um pouco heterogênea, né? Só ter cuidado aí, para essa heterogeneidade não serem os vasos arqueados, tá? Mais proeminente, mas eu acho que é isso. Isso aqui. Isso aqui o quê? Essa ponte. Ah, parece. Assim, eu fico na dúvida nessa imagem. Se é são os vasos ou são os vasos, né? Pode ser. Aí dá, né? Pronto. É isso mesmo, vocês estão falando, né? Para a gente poder, mais para a gente começar a falar sobre a adenomiose, né? Que é a presença do endométrio dentro do miométrio, né? A maioria das pacientes são assintomáticas. Eu até pensei que a maioria das pacientes fossem sintomáticas. Eu te disse que a gente estuda fala tanto que é sintomático, é bastante. Mas todos os artigos trazem que a maioria é assintomática. Pode ter, né? Dor menstrual, dispareunia, dor pélvica crônica e sangramento uterino normal, né? Afeta principalmente 30% das pacientes na fase reprodutiva tardia, ali pertinho da menopausa, né? Se apresenta mais como uma doença difusa, mas todo miométrio também pode apresentar. Ela é uma doença difusa do miométrio, mas ela pode ser focal. Que é a Adenomatose focal. Adenomatose focal, é. Pronto. E aqui as características no ultrassom, né? Aumento globular do útero, cistos anecoides no miométrio, o espessamento assimétrico das paredes anterior e posterior, pode ter estrias lineares subendometriais, com textura heterogênea, transição endométrio-miométrico mal definida, e espessamento da zona de transição endométrio-miométrico também. Deixa eu dar uma olhada para Diferença com densidade que Aí a localização deles, vocês conseguem dizer? é o figo ou é só a barriga? Era o figo, vai. Vai. Primeiro aí não exposta no endométrio. Ai, meu Deus do céu. Eu não, eu vejo. Como é que volta, Leandro?
É só ir na apresentação. Acho que tá aberto ainda, né? Não, tá aberto. É, Aonde? bota aí o botãozinho do play, né? Tá ali embaixo. Tá bom, quando eu vou assim. Play. Ah, Ele é bem calma. pequeno, ele é bem pequeno. Calma, Luciano, deixa eu te ajudar ali. Vermelho. Bota Aqui, ó. na apresentação. É, Ah, sim. não. Ele já está apresentando. Perto do vermelhinho de baixo. Aí. Pronto. Valeu. Tá. Vai. Ele toca, né? Não, esse aqui, ó. O endométrio é essa parte aqui. Vou ser mais moisinho. Certo. Assim, fica difícil, às vezes, né? Só uma imagem, né, ultrassom, a gente tem a certeza. Eu acho que ali, vamos dizer que aquele ali, primeiro, hiperecogênico, toque. Ele vai ser o quê? Figo 3, tá? Certo. O do meio da setinha, eu acho que o endométrio está abraçando ele, meio que ele está dentro. Parece que onde tem setinha é endométrio. Não sei se vocês estão tendo essa mesma. Então, seria intracavitário, né? Então, seria o quê? Figo 0, não. Não. Vai. O zero ele estaria. E aquele ali parece que é o útero para fora o mioma, né? Meio que pedipulado. Figo 7. O 8 seria Fora do sem a. Endocavitária é figo 0, viu? Endocavitária é 0, 1 é tocando. Eu não sei muito É também. mais de 50%. É mais de 50%. Então, isso aí pode ser zero, né? Se a gente tiver. Eu acho que ele é 0. Eu acho que ele é 0. Vai lá. Ela deve botar aí pra gente. Vou botar. Então, os miomas, né, são tumores benignos, sólidos, visto errado, sólidos, mais comuns em ginecologia, né? Tem origem miometrial, composto de células musculares lisas e um pouquinho de tecido conjuntivo. São normalmente múltiplos e podem variar significativamente de tamanho, né? Eles ocorrem menos nas mulheres mais jovens, de idade reprodutiva, e mais nas mulheres ali por volta da menopausa, certo? Eles respondem ao hormônio, normalmente o estrogênio, então a gente não vê muito em meninas que não menstruaram ainda. Começa a ver mais depois. E quanto mais passa a idade, mais aparecem os miomas, principalmente, né, perto da menopausa. E depois que termina a menopausa, eles tendem a regredir. Também pela influência do hormônio estrogênio, que não está mais tão presente, a não ser que a paciente use terapia de reposição hormonal, aí pode falar. E a incidência é maior nas mulheres negras 2 a 3 vezes do que nas brancas. Ele aumenta com a idade e tem que levar em consideração o histórico familiar positivo, né? A clínica pode ser assintomática, podem ter dor, sangramento, fertilidade, massas palpáveis. Certo? Aqui eu vou botar o fio depois. Aqui é só um pouquinho básico, né, da localização, que pode ser uterinos ou extrauterinos, né? Aí pode ser intramural, subseroso, que toca no endométrio, e o submucoso, mais para fora, né? E os miomas extrauterinos podem estar no ligamento. É o contrário, né? Você falou submucoso, para dentro, isso. Para fora. Porque você Submucoso falou para dentro. Não, a gente entendeu? Entendi. Aí ele pode estar aqui no canal cervical, que chama de mioma farido, né? E eu, então, separar assim, tá. Aí, Lembrar, gente, esses ligamentários, né? Do ligamento redondo, muitas vezes a gente pega como se fosse um tumor, como se fosse algo de ovário, né? E às vezes é difícil, se fosse tumor ovariano, né? Então, tentar separar bem, o que vai nos ajudar aí é a contextura e a cogenicidade, né? Que vai ser semelhante ao endométrio. Ou levantar essa hipótese, né? Porque pode ser um tumor ovariano? Pode. Normalmente ele é mais sólido, não tem tanta contextura semelhante com o miométrio. Mas, se você está na dúvida, claro, é uma hipótese, né? Mas lembrar desse tipo, né? Do ligamentar. Eles fazem diferença com massa anexial, né? As massas, assim, né? Aqui é a classificação de figo. Só que faltou escrever o figo.
Mas eu não acredito. Pronto, aquele lá seria o 0 mesmo, né? Que se a gente leva a clicar dentro mesmo. Que é pedicular. Se é 4, é 0. Mas se observar, não acho isso, né? Pois é, Leandro, eu até dei uma aula semana passada sobre isso, e aí eu fiz uma boa revisão da literatura, sabe? E aí eu vi que até os bons artigos eles estão voltando no ultrassom, no interno e no externo. Eu, na minha defesa, eu estou botando no ultrassom, no interno e no externo, porque hoje já existe, né, a realidade de miomectomia, tá? Então, está cada vez mais comum, antes a gente não ouvia tanto. Mas pensando que as mulheres querem engravidar e pode ser um fator comum agora, né? Então, está cada vez mais comum. Dependendo do perfil daquela paciente, eu faço assim, porque está muito pensando nisso, tá? Inclusive, a classificação de FIC foi criada justamente para basear, né, para orientar, porque antigamente era muito assim, né? Tá intramural, tá? Tá mais para dentro, tá? E aí foi para ver se eu tirar. Eu acho que vai ser o cirurgião. Se tu entrar na vagina, pode. O melhor método para tirar. Às vezes ele pega só uma alçazinha, como se fosse um 0, ele pega uma alça, você pode só para isso. E também, assim, ele vai ver, será o tamanho, a localização vai valer a pena ou não tirar? Ou a cirurgia vai ser uma miomectomia? É possível essa cirurgia fazer só uma miomectomia? Ou não? Vai ser, por exemplo, um fio 2/5, que é aquele transmural, né? Ele 2/5, aquele que pega tudo, ele, poxa, o planejamento de uma miomectomia vai ser muito restrito, né? Porque eles já são mais volumosos, vão pegar todas as camadas, entendeu? Então, é planejamento cirúrgico, serve para planejamento cirúrgico. Você está um pouco. Você preservar outros. Então, assim, quanto mais informações, primeiro, a classificação vem para exatamente unificar o que a gente está falando, e essas medidas, né, manta interna e manta externa, é exatamente para o planejamento cirúrgico. E por isso que eu falei essa questão de atualmente, porque o planejamento cirúrgico das cirurgias minimamente invasivas, que são essas, de preservar, né, elas estão cada vez mais atuais e mais utilizadas, entendeu? Então, a gente tem que estar também de acordo, a imagem tem que estar andando de acordo e junto com o que está sendo feito de cirurgia, né? De procedimento. Aqui eu coloquei o que a gente, né? Aí foi do slide, que eu achei interessante. Aí eu achei legal. Aí colocar a localização topográfica do nó, né? Está no corpo, no intestino cervical, qual é a parede que ele está intramural, subseroso, e falar da ecotextura dele também, certo? Se tem calcificações, tem área cística. Aqui quando está em dúvida, assim, esse mioma é o quê? Não estou conseguindo ver direito, aí o que é que pode se fazer? Colocar soro, que é a histerossonografia, que é isso, né? Colocar soro na cavidade, aqui, na cavidade uterina, né? E aí, quando injeta, fica muito mais claro de ver se é pólipo, se é mioma, qual é o tipo, né? Localização. Quando está bastante difícil de ver, aí pode se usar desse artifício. Antes de eu passar os miomas também eles têm as degenerações, né? Mais de 60% deles têm a degeneração em aluna. Eles podem, quando eles crescem muito e a vascularização não acompanha o crescimento deles, eles podem sofrer essa degeneração. Pode ser gordurosa, pode ser cisto, pode ser... Aí, lembrar que a adenomiose focal ou adenomioma, vocês vão escutar as duas nomenclaturas, né, como a Alessandra falou, ela entra como diagnóstico diferencial, né? E aí, o que vai nos ajudar muito, então, sempre lançar a mão do Doppler. O Doppler, na adenomiose focal, né, ele vai ser aquele Doppler anárquico, que a gente não vai ver bem as delimitações. O Doppler do mioma, ele vai ser aquele Doppler que vai pegar mesmo, tentar pegar, pega ali, não pega toda a periferia, não faz aquele anel, não vai ser uma vascularização, mas pelo menos ele tenta delimitar aquele nódulo. Então, essa é a grande diferença, né? É importante vocês lembrarem disso. Alguém gostaria de comentar?
É difícil, mas você é uma... Aqui é o útero endométrio. Aqui é uma massa. É um mioma bolo, talvez fosse melhor ver essa pessoa e ficar com antes. Eu acho que aí é um abdominal. Ah, aliás, eu acho que eu vou pôr assim, tá? Mas que forma de gravidade. Hoje é do lado bem grande. Com retenção urinária aguda, ele estava entregando a isso. É isso, é. Isso aí, olha isso aí que é a dica. Ele tem que me grande. Agudo. Mas aguda, uma coisa aguda, um mioma vai crescer, um mioma ligando já cresceu rapidamente, fez uma obstrução. Não consigo. Não consigo. O seu Ele é de lado, é possível, ou, né? Eu acho que Aqui eu botei para a gente sempre lembrar que os miomas eles podem, né, sofrer, eles podem ser malignos, né, uma porcentagem 0,5%, né, muito baixa, 2%, né, deve ser 0,2%, não sei. Não, mas Da bexiga. não, mas ele não invadiu. O que ela está dizendo é que isso daí era um leiomiosarcoma, um sarcoma. isso eu vou falar. Isso, aí, assim, fica bastante difícil a gente diferenciar. A gente tem que fazer introdução de seriados, por isso que mesmo quando vai ter, né, botar no modo do mioma, né, podemos representar, né? O que é importante aí? Primeiro, um ultrassom, então lembrar que a paciente está ali do seu lado e ela fala, né? Então, lembrando que ela fala, né, é só perguntar, dona fulana, e a senhora começou a sentir sua barriga inchar ou aumentar com quanto tempo? Aí ela vai dizer, não, era normal, começou com 1 mês, 2 meses, opa, tem cara de mioma, mas cresceu desse jeito, não é um mioma simples. Então, assim, realmente, é por isso que a Alexandra falou, que o melhor é não colocar que aquilo sempre é mioma. Por quê? Porque você faz hoje. Por um acaso, né? Você pegou ali no começo. Daqui a 1 mês você faz de novo e pegou já desse tamanho, ou aquele mioma que era inocente, não é, né? Então, muito bem, parabéns, você botou isso, porque às vezes a gente esquece, né? E a mioma sempre é inocente, não é, né? Por mais que seja muito pequena a porcentagem, mas Deus o livre, essa paciente com você, né? Acontece. Tem que sempre colocar, certo? E aí eu vou ter que falar dos leiomiosarcomas, né? São tumores bastante agressivos, de mau prognóstico, acontece na 5ª e 6ª década de vida, mais como na porção intramural, né? Origem epitelial, mesenquimal. No Doppler tem alto risco quando os índices de resistência forem baixos, né? Se jogar o Doppler menor do que 0,4 índice de resistência. Agora entrando um pouquinho no endométrio. Certo? Aqui é para medir a espessura. A gente também vê ele no corte sagital mediano e mede na sua posição mais quando o endométrio está maior, mais espesso, né? Aqui eu coloquei as espessuras, mas eu vou falar um pouquinho, né? Para a gente se basear de acordo com o ciclo, né? E aqui falando um pouquinho do ciclo menstrual. Quando a paciente menstrua, né, tem a descamação, o FSH vai começar a aumentar e o estrogênio e a progesterona estão baixos, né? Então, o endométrio está muito fino, é a fase da fase folicular, né, tem a descamação. À medida que o estrogênio, né, e o estrogênio vai aumentando, né, e o FSH, né, que é feedback negativo, ele vai diminuir, o endométrio vai começando a crescer de novo. Quando tem o pico do LH, que ocorre a ovulação, aí, que é por volta do 14º dia, ele ainda não atingiu, o endométrio não atingiu o seu ponto maior. E aí, a gente passa para outra fase, né? Tem a fase lútea, para a fase lútea aqui, que aí quem vai agir vai ser a progesterona, que ela vai aumentar, o estrogênio vai cair, certo? E a progesterona vai preparar o endométrio para uma futura talvez gestação, né? Se não ocorrer, aí vai ter tudo de novo, a descamação. É importante a gente entender um pouquinho desse ciclo, porque, por exemplo, se eu quero analisar o DIU, é importante que eu veja aqui nessa fase folicular, que o endométrio está pequeno, né? Porque o DIU ele não deixa a gente ver direitinho a espessura do endométrio.
E eu vou falar um pouquinho mais. Aí aqui, a fase proliferativa, que equivale à folicular, lá, o endométrio é bem fininho, certo? E às vezes a gente olha o endométrio e não entende, ele pode estar grosso, pode ser fisiológico. Aqui, esse aspecto trilaminar é quando ele está bem pertinho da ovulação, né? Peri-ovulação. Se estiver errado, a coisa vai. Não, na verdade, o que você acabou de falar, né? A ovulação já teve, aí é quando ele vai ficar mais espessado. Aí ele vai começar a espessar mais. Aí depois vai ter a descamação, né? Volta para aquele primeiro. Sim. Ó, a ovulação aqui, ó. Aí ele. Aqui. Pronto. Aí vai para baixo, ali para fazer. Aí ele vai começar a espessar mais. Vai mais. O trilaminar, ele está ali bem espesso, né? Você já está conseguindo ver. Tá na fase lútea aí, não dá para saber, né? Certo. Entendeu? E aí ele acabou de ovular e muito. O que é que você vê nessa paciente, né? Lembrar que a gente está falando de uma paciente que ela não toma hormônio, é uma paciente MENAC, né? Num ciclo normal, sem nenhuma intervenção. Então, o que é que normalmente a gente vê? Um endométrio trilaminar, espessado, e um corpo lúteo nos ovários, né? Então, isso daí seria aquela paciente que está naquele período, período de receber uma gestação, né? Que ela acabou de ovular. Então, é desse jeito que a gente vai ver. Os outros extremos, que é depois que vai começar a sangrar, já é menstruação, a gente vai começar a ver aquelas variações, né? Endométrio mais fininho. Esse endométrio aí, que seria a fase proliferativa, que vai começar, né, a espessar. A gente também vê muito endométrio que está bloqueado, né? A paciente tomando anticoncepcional, ou até mesmo a paciente menopausada. Você viria também bem fininho. Aí aqui, né? Então, eu pensava que era na fase ovulatória, então, né? Quando ele está bem. É ovulatório, porque você acabou de ovular. Na fase ovulatória mesmo. E aqui é quando ele está na fase secretora, né? É pronto para receber uma gestação. E né? pronto para depois, se não tiver gestação, aí descama e ele volta a ficar fininho de novo. Nessa fase ela é boa para ver pólipos, né? Boa para ver pólipos. O pólipo, a grande diferença, né, do pólipo para o mioma, né? Mioma submucoso, a ecogenicidade. E o pólipo, ele vem muito associado, né? Comumente ele vem associado com líquido na cavidade endometrial. Então, e ele é mais hiper do que o mioma, né? Apesar de que o mioma ele tem várias características, mas é mais assim, seja mais... Vocês entenderam que a doutora Renata está falando? É porque o mioma, normalmente ele acompanha a ecotextura do biométrico. E já o pólipo, né, tem mais com a ecotextura do... E a morfologia, né? Diferente também, mas às vezes também... Na pós-menopausa, ele tá bem fininho, né? Eu vi essas medidas, sem uso de terapia de reposição hormonal até 6 milímetros e com uso até 10 milímetros. Isso. E o que é que falta aqui? Pronto. Você está fazendo, Igor, esse exame. Se deparou com isso daí, e aí, o que é que você vai, assim, antes de me chamar para liberar esse caso, o que é que você faria ainda para dizer assim, eu achei bom? Nada, não tem mais nenhum recurso. Um Doppler. Sim. Você joga o Doppler, diminui só o box, né, para ele ficar mais focado nesse pólipo. E ver um vaso nutridor, vaso central, pronto, aí você não tem que fugir dele, de um pólipo, né? Se você encontrar a ecogenicidade daí, aí tá ótimo. Mas se você encontrar um mais hipoecogênico, submucoso e tudo, o Doppler já não vai ter aquele vaso nutridor, vai ser mais circular, né? Periférico. Então, o Doppler te ajuda muito como ferramenta. Então, pronto. O que eu faço, né? É o pólipo endometrial. Então, eles são comuns, né? Principalmente nas mulheres perimenopausa, pós-menopausa. A maioria são assintomáticos, mas pode ter sangramento uterino, dor, né? Pode ser causa de infertilidade. 20% deles são múltiplos. É incomum a degeneração maligna, tá? Né? Que podem ser pediculados, de base ampla ou haste fina. E eu não falei tanto do porque eu não sou muito. Não, tranquilo. Aí ele é mais ecogênico, né? As dimensões podem ser variadas.
E também podem ser vários, né? Na papilomatose são vários. Fundo uterino próximo ao ósseo tubario, a localização mais comum. O Doppler pode mostrar o pedículo vascular, que eu estava comentando, né? E a degeneração cística pode ocorrer. Aqui de novo, né? Mostrando quando a gente coloca, eu já expliquei, tá? A esterosonografia, coloca aqui e dá para ver melhor os poros. Perfeito. Que fala um pouquinho do dispositivo intrauterino, né? No ultrassom transvaginal, ele é um método inicial, né, na avaliação desse dispositivo, devido ao custo, à falta de radiação ionizante e ao maior detalhe da anatomia pélvica, né? E aí a gente, quando vai olhar, vai ver se ele está bem posicionado, vai ver se teve expulsão, perfuração, se está deslocado, ou se está incorporado a alguma estrutura, certo? Aqui, o DIU bem posicionado é mais falando das distâncias, né? A distância entre o fundo uterino e o ápice do DIU, não. Então, aqui o DIU a gente nota que está mal posicionado, certo? Esse azulzinho aqui eu não entendi o que é, não, lá no... Mas aqui o DIU é esse que é o DIU, certo? Onde é que ele está no colo, ele não está no corpo uterino. E se a gente medir a distância do fundo uterino, na verdade, onde está a minha seta, do fundo uterino até, cadê a seta? Do fundo uterino até o ápice do DIU, não deve dar para ultrapassar 25 milímetros, né? Deve considerar o DIU mal posicionado sempre que a sua extremidade inferior penetrar o canal cervical, que é o que está acontecendo aqui, de distâncias superiores a 6 milímetros entre a extremidade superior do DIU e o fundo da mucosa da cavidade uterina, traduz em deslocamento do DIU. Então, aí o fundo da mucosa aí não vai até o final do fundo do útero, não, é só até o fundo da mucosa mesmo. Aí essa aí não deve ultrapassar 6 milímetros. Foi difícil achar a imagem. Essas medidas aí, eu coloco, eu acho que é interessante, são do jeito que está aí, do jeito que está no livro do Dr. Pastore, né? Mas, assim, o que a gente tem que ver é muito bom senso a questão do posicionamento, até porque hoje tem aquele Kailena, né? Kailena, e que é bem menor do que o DIU, onde foram feitas essas medidas. Tem os viés de confusão, que é a adenomiose, que é os miomas, né? Os próprios miomas, eles vão distorcer ali a arquitetura habitual do útero. Então, se a gente leva muito isso a ferro e fogo, essas medidas, né? A gente fica um pouco sem ter muito a interpretação. Então, vale muito mais a interpretação. E aqui, o 3D, ele entra também como uma excelente ferramenta. Porque você faz um 3D, acho que a sua imagem anterior tinha um 3D. Pronto, um 3D, você vê aquele T ali e vê que ele está muito perto do fundo uterino, né? Pronto, você fica tranquilo, está ali bem posicionado. Então, essas medidas, né, estão até, assim... Entendi. O que a gente tem que ver, né, que está perto do fundo uterino. Se estiver longe do fundo uterino, se estiver entrando no miométrio, né, mais ou menos. Você tem que ver mais em relação ao colo, a distância do colo, do orifício interno. Porque, volta, vai para que passa lá. Ali, ó, passou do... Passou do colo, pois é, passou do colo, passou da transição colo-corpo, tá baixa implantação. Claro que ele pode estar mais para baixo, mas esse daí já está baixa implantação, né? Então, não seria muito em relação com o fundo, seria mais em relação com o colo. Né? E a gente vê muito também em foto de Instagram, o bebê segurando o DIU, né? Aí, assim, se for descoberto que o DIU está lá no primeiro trimestre, o DIU pode ser retirado sem nenhum problema. Agora, depois, quando o bebê começa a crescer do segundo e terceiro trimestre, aí vai ter bebê e DIU. Até o final. Entendeu? Curioso que às vezes a gente aumenta o risco, né? Que tiver foco, para o negócio é onde a coisa é foco. Quando ele é foco, ele facilita mais. E quando ele decide qual variante fazendo fugido. Se sinto até melhor. Porque não está funcionando, né? Assim, não tá... Aqui foi para mostrar mais que como é difícil a gente medir, né? O endométrio quando tem o DIU. Mas, se a gente não conseguir medir o endométrio, tá ok. Porque tem que o endométrio tá fino. E o problema é se o endométrio é espesso, certo? Então, a gente fica despreocupado se não conseguir medir tanto o endométrio por causa da ecogenicidade do DIU. Aqui.
Se tem 7 Mais de 7%. Mas tá com a ideia, Mas aí eu acho que Mas aí tem um risco, né? acho que mas aí eu acho que tá 15 milímetros aí, tá 20 milímetros. Aí, Aí passa a terra com pavimento mais É. perto. Não é mais pessoas. A mesma imagem, tá, gente? A mesma imagem. Essa mesma imagem podia ser um paciente que está usando. Sem pausa, né? Não, está usando. Tem câncer de mama e está fazendo o tamoxifeno. Então, essa mesma paciente, se ela estivesse usando tamoxifeno, né, também justifica aí um endométrio cístico, espessado, heterogêneo. da Carol Romar falando do É. tamoxifeno. Não, e é muito comum, né, no nosso meio. Pronto, aí eu queria falar da hiperplasia endometrial mesmo, certo? Que é o aumento das glândulas de tamanho e forma irregulares, né? O aumento da relação, glândula e estroma comparado ao endométrio normal, certo? É uma causa comum de sangramento uterino anormal. A hiperplasia se desenvolve a partir da estimulação estrogênica sem oposição, né? Naquele caso, foi a terapia de reposição estrogênica sem oposição, quer dizer que não usa o progesterona, só com estrogênio, sem progesterona. Aí, no ultrassom, o endométrio em geral está difusamente espessado e ecogênico e tem margens bem definidas. Pode ocorrer espessamento focal ou assimétrico, pode ser pequenos cistos dentro do endométrio, como na hiperplasia cística. Aqui outro. Crianças de 5 anos com sangramento uterino anormal. Acho que é isso. Sim, tá tão bom. Você tá tão heterogêneo. Mas Ela já botou um benigno, então a gente vai para o maligno, né? Aqui é Só que eu tô achando um pouco homogêneo demais, mas... Mas então... eu quis falar do maligno. É porque eu tô achando... Eu tô achando ele é muito... Bonitinho, né? É muito... fico zero. Ele muito organizado, entendeu? E não é o que a gente vê. Normalmente os adenocarcinomas, pode passar, adenocarcinomas de endométrio, você vê aquela coisa bem heterogênea, bem, já com aquelas digitações, né, aquelas digitais bem infiltrando, é um aspecto bem filtrativo miometrial. Mas, então, mas eu tirei de algum canto que era referência. não, mas deve ser. Aí o adenocarcinoma foi para falar justamente que a gente vê no endométrio, que até está destacado aqui. Quando a gente vê um endométrio espessado, deve ser considerado câncer até que se prove o contrário. Então a gente vê um endométrio espessado justamente como foi na aula. A gente não tem certeza. Isso aqui é benigno, é maligno. Então tem que fazer uma biópsia, alguma coisa para esteroscopia, né? Encaminhar para esteroscopia. Até mesmo aquele primeiro, a mulher está fazendo reposição hormonal e uma idosa que está fazendo reposição hormonal, você não diz que é hiperplasia endometrial de jeito nenhum. Você manda complementar. O ultrassom ele não é diagnóstico, né? Assim, não é diagnóstico definitivo. Você manda complementar. Pode ter um adenocarcinoma, né? Então, não vai... E isso foi muito frisado em tudo que eu li, livro e artigo, sempre que tem um endométrio espessado. Tem que fazer e vai... Mas é isso mesmo, né? Então, é a doença maligna ginecológica mais comum. Só tinha a América do Norte, eu procurei do Brasil, mas não achei tão bonitinho, mas no livro é da América do Norte, da Carol, da América do Norte. Ok. Ocorre principalmente nas mulheres pós-menopausadas, né? Pode ter sangramento uterino anormal também. Embora essas características ultrassonográficas tendem a favorecer características benignas ou malignas, há características que se sobrepõem. E a biópsia do endométrio geralmente é necessária para um diagnóstico definitivo. Então, tem que ter a biópsia, certo? E foi isso. Não, foi ótimo. É isso. Vale para você e para os outros. Foi ótimo. E, assim, eu acho que foi uma aula muito completa. Foi pontuada o que é principal. Foi ótimo. Viu? Parabéns. Obrigada.